Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé, por favor. Eu quero convidar aqui o pastor Rafael. Está sempre com a gente aqui, né, irmãos? Um homem de Deus, um jovem pastor. Amém? E nós sempre trazemos ele aqui porque ele é uma benção, né? Eu queria que vocês... Eu não vou apresentar porque você já conhece. E eu quero que vocês recebam ele aplaudindo bem forte o nome do Senhor. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. É sempre uma alegria poder estar com os irmãos. E aqui eu já me sinto em casa, né? Tenho a honra e a alegria de ter a simpatia do casal de pastores dessa igreja, que sempre nos convidam, e me sinto honrado e alegre por poder estar com os irmãos e ainda mais falando da palavra de Deus. Então quero convidá-los a abrir comigo o livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Deixo aqui para os irmãos o abraço e a paz por parte do nosso pastor, o reverendo Antônio Carlos Estefan, o pastor Toninho, que me abençoou, né? Até brincou comigo, falou: daqui a pouco vou te dar carta para ir lá para quadrangular do Costa Rica, né? Mas mandou o abraço e a paz para todos os irmãos e nos abençoou para estarmos aqui na noite de hoje. Então sintam-se abraçados pelo nosso pastor, pelo nosso Abraão, pelo presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular. Trago também na noite de hoje o livro que, pela bondade e misericórdia do Senhor, eu tive a honra de lançar há um ano, Leão de Judá. Entenda porque o Messias descende do quarto filho de Jacó. Já trouxemos em outra oportunidade e hoje, com a permissão do pastor, trouxemos o livro. No final vai ter o estante. Se você não adquiriu, eis uma nova oportunidade. Isaías capítulo 9, versículo 6, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Senhor, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Entregamos, ó Pai, o controle deste momento em Tuas mãos. Nossos corações, nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor, conforme o Teu querer e o Teu propósito, no santo nome de Jesus. Todos que creem digam amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, no dia em que o pastor Valdeci me estendeu esse convite, eu perguntei: pastor, há algum tema específico? O pastor falou assim: fale sobre milagres. Vamos falar sobre milagres. Portanto, nesta noite, nós falaremos sobre o maior milagre da história. Falaremos sobre o nascimento de Cristo. Amados, nós estamos no último mês do ano, o mês de dezembro. É até interessante isso, porque a sequência original dos meses não é a que nós vivemos atualmente, né? Se nós voltarmos, vamos só relembrar alguns nomes de meses. O mês de setembro vem de 7, não de 9. Outubro vem de 8, não de 10. Novembro vem de 9, não de 11. E dezembro
vem de 10 e não de 12. Então o que aconteceu? O imperador, na época, Júlio César, ele quis alterar, porque ele queria que o mês de julho, né, o mês que tinha o seu nome, fosse o 7º mês. Antigamente o ano começava 1º de março e terminava em 28 de fevereiro. O mês 11 era janeiro e o mês 12 era fevereiro. Por isso que fevereiro é um mês menor, porque era a adequação do calendário. Mas ele resolveu alterar o calendário e passou janeiro e fevereiro para ser os 2 primeiros meses do ano. Por isso que setembro passou a ser 9, outubro passou a ser 10, novembro em vez de ser 9 é 11 e dezembro é 12. Mas pastor Rafael, o que isso tem a ver com a mensagem? Nada, irmãos, só a termo de curiosidade aí, de conhecimento para os irmãos. Mas nós estamos no último mês do ano. E no dia 25 desse mês, normalmente as famílias se reúnem para comemorar o Natal. E o Natal, além de ser um momento de confraternização da família, o principal intuito do Natal é nós lembrarmos do nascimento de Jesus. E quando nós vamos para as Escrituras, o nascimento de Jesus já é um propósito desde o jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, ali nós vemos em Gênesis 3:15, que Deus já está falando que da semente da mulher iria nascer um para esmagar a cabeça da serpente. Então já era um propósito divino desde o jardim do Éden e da queda do homem e da mulher. Quando nós vamos para Isaías 700 anos antes de Cristo, capítulo 7, versículo 14, olha o que o profeta profetiza, 700 anos antes. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Aí o profeta no capítulo 9, no versículo 2 diz: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, em outras palavras, o profeta está falando: um grande milagre acontecerá, algo extraordinário, uma virgem conceberá, e todos aqueles que até então estavam em trevas vão ter um encontro com a luz. Aí no versículo 6 que nós lemos inicialmente: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será, e nós podemos já dizer, o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Espera aí, meus irmãos, vamos analisar esses atributos. 700 anos antes, Isaías diz: o seu nome maravilhoso. É interessante que no Antigo Testamento nós temos algumas teofanias, algumas aparições de Deus na história para o homem, e uma delas foi ao casal Manoá com a sua esposa, pais de Sansão, quando o anjo, o texto fala o anjo do Senhor, mas era Cristo se revelando a eles, aparece para Manoá e a sua esposa, para dizer que este casal, que já tinha uma certa idade, que deles ia nascer um para libertar a nação de Israel dos filisteus. Ali o anjo, o Senhor, traz a eles toda a revelação: o Senhor vai trazer de vocês a um libertador para esse tempo.
E Manoá então, em um dos diálogos com o anjo do Senhor, fala: qual é o seu nome? Para quando se cumprir as suas palavras, nós possamos te honrar. E o Senhor diz para Manoá: por que perguntas pelo meu nome? Visto que o meu nome é maravilhoso. O que é algo maravilhoso, meus irmãos? Eu estava falando isso no culto de oração na sexta-feira, e uma das irmãs gritou: maravilhoso é algo espetacular. Eu falei: perfeito, irmã Ana. Maravilhoso é algo espetacular. Maravilhoso é algo esplêndido. Maravilhoso é algo que foge ao nosso entendimento. É isso que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o que é o que Deus tem preparado? Deus já preparou o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, o nosso advogado. Ele é simplesmente maravilhoso. Aleluia! Mas aqui o profeta diz também: ele é o Deus forte, ele é maravilhoso, ele é conselheiro. Salmo de número 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. É os conselhos que vêm da parte do Senhor Jesus. Em Provérbios capítulo 8 diz que a sabedoria na eternidade era sua aluna. Então, se nós queremos ser abençoados, é só nós prestarmos atenção e aplicarmos no nosso dia a dia as palavras de Jesus. Ele é o conselheiro, ele nos aconselha. Olha, aconselho que de mim cumpres a palavra de Deus. Escolha a vida, escolha os meus caminhos, porque eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o conselheiro, ele tem conselhos de vida eterna para os nossos corações. E o profeta diz: ele é também Deus forte. Ele é o Deus forte. Ele é o único Deus. Jesus nunca perdeu uma batalha. Ele é aquele que nos guarda, aquele que nos livra debaixo das asas do Onipotente. Ele é aquele que nos leva pelos caminhos das veredas da justiça, porque Ele é o nosso Deus forte. Irmão Rodrigo, né? É Milena? Era o Deus forte que estava com vocês no momento da angústia, no momento da tribulação. O Deus forte até permitiu que vocês se machucassem, para que vocês tenham a lembrança da experiência. Mas o Deus forte falou: vai até aqui esses ferimentos, a minha mão está guardando. É o Deus forte, é o Deus que não conhece derrota, é o Senhor Jesus. Deus forte, Ele é Pai da eternidade. Os irmãos já pararam para pensar na palavra eternidade? Eu acho que uma palavra que melhor define é infinito. Porque eternidade não tem fim. Passa 1 milhão de anos, mas 1 milhão de anos para a eternidade não é nada, porque é eternidade. 10 milhões de anos, 100 milhões, trilhões de anos, é eterno.
é o nosso Deus. Antes que houvesse todas as coisas, já havia o Senhor Jesus. Por isso que João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque Jesus sempre existiu, porque Ele é o Pai da eternidade. E sabe o que o Pai da eternidade diz a nós? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e vos levareis para estardes comigo. Ah, não, só um irmão entendeu? E vos levareis para estardes comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em outras palavras, Ele é o Pai da eternidade, e o Pai da eternidade fala: vem morar comigo, vem ter vida eterna. Eu tenho mansões celestiais preparadas para você. Eu tenho um lugar onde lá ninguém vai chorar, porque lá Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não vai precisar de sol, porque seremos aquecidos pelo sol da justiça. É o Pai da eternidade que nos convida, falando: aonde eu estiver, aqueles que creram na minha palavra, aqueles que aceitaram o meu amor, aqueles que aceitaram o que eu fiz na cruz central do Calvário, vão viver comigo eternamente. Quantos recebem essa palavra? Glorifiquem, exaltem e adorem a esse Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o profeta encerra esta fala dizendo que Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Meus irmãos, se está faltando paz no seu coração, alguma coisa está errada. Porque Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Por isso que Paulo falou que a paz que Jesus dá é a paz que excede a todo entendimento. Pode o mundo estar caindo, desabando, está um caos. Quem tem a paz de Jesus, deita na cama e dorme. Porque a nossa vida já não somos mais nós, mas é Cristo que comanda as nossas vidas. Então, Jesus nos convida a receber a paz dele. Nesta noite eu profetizo sobre esta igreja: a paz do Senhor Jesus, a paz do príncipe da paz, se repouse sobre cada coração aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aqui é Isaías falando sobre o nascimento de Jesus. E quando nós vamos em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. É interessante entender esta palavra, plenitude dos tempos, porque ali Paulo estava falando no tempo exato da história. No tempo em que o mundo foi preparado, é que Deus enviou o seu Filho. Mas como isso se deu? 300 antes de Cristo, Deus dá o poder a um homem aqui na terra chamado Alexandre o Grande, Império Grego. Alexandre saiu conquistando tudo, meus irmãos. Diz a história que chegou um momento da vida de Alexandre que ele chegou a chorar, porque ele não tinha mais lugar para conquistar.
Deus entregou o domínio do mundo nas mãos de Alexandre. E ele tinha algo com ele, pastor, que ele não gostava de oprimir os povos que eram conquistados. Mas Alexandre queria disseminar a cultura grega. Ele angariava a simpatia dos povos conquistados e ele disseminava a cultura da Grécia. Então, com Alexandre o Grande, o mundo passou a ser educado no grego. A língua principal do mundo era o grego. Todos falavam grego. Qualquer lugar, se você chegasse falando grego, se comunicava. O mundo foi alfabetizado através do grego Alexandre o Grande. Quando caiu a Grécia, se levantou o Império Romano. E a visão do Império Romano é o quê? Para mim conquistar o mundo, eu preciso abrir rotas. Então Roma é o império das rotas, tanto marítima quanto terrestre. Roma ia abrindo rotas, Roma ia abrindo o mapa através de rotas, e o mundo inteiro ficou interligado. Ou seja, quando chegou esse tempo que Paulo fala, a plenitude dos tempos, o mundo falava um idioma e o mundo inteiro estava interligado. Então o caminho estava preparado para as boas novas dos céus. Deus usou dois impérios que não eram considerados o povo de Deus, para preparar o caminho. Aí nós vamos agora a Lucas capítulo de número 1, abra comigo, Lucas capítulo de número 1, versículo de número 26. Deus do alto céu chama um dos seus anjos, mensageiro Gabriel. Gabriel, vá lá, naquela cidadezinha chamada Nazaré, que ninguém dá nada, as pessoas diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vai lá Gabriel, e envia a minha mensagem a uma jovem simples, mas que o coração é temente. Fala que chegou a hora do mundo receber as boas novas de salvação. Aqui, Lucas capítulo 1, versículo de número 26. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, imaginem a cena, meus irmãos, comecem a imaginar. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá, meus irmãos, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado o
filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é esse o 6º mês para aquela que era chamada estéril, João Batista, porque para Deus, olha o que diz Gabriel a Maria, porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha o que é fé, meus irmãos, por isso que Deus escolheu ela. Cumpra-se em mim conforme as suas palavras. E o anjo ausentou-se dela. Oh, glória! Aqui, meus irmãos, chega no texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, quer dizer, Deus desceu na terra, o verbo encarnado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é o suficiente. Não precisamos, meus irmãos, enfeitar o Evangelho é simples mesmo. Cristo é o suficiente. É por isso que quando deram a luz ao Senhor Jesus na cidade de Belém, e Simeão encontrou com os pais no templo e pegou um senhor de idade, homem de Deus, que tinha sido profetizado que ele não morreria sem ver o Senhor da glória. Quando Simeão entrou e ele teve o privilégio de pegar aquela criança, Simeão falou: Senhor, pode me recolher, porque os meus olhos já contemplou o Salvador da humanidade. Para mim é o suficiente. Eu tive o privilégio de carregar nos meus braços o Senhor e Salvador, nascido de uma virgem. Aí muitos podem pensar: este é o maior milagre da história. É ou não é, meus irmãos? Deus nascendo de uma virgem. E se eu falar para os irmãos que não é? O nascimento de Jesus não é o maior milagre da história, porque o nascimento de Jesus já era um propósito divino. O nascimento de Jesus já está desde Gênesis 3,15. No começo eu disse para os irmãos que nós falaríamos sobre o nascimento de Cristo. O nascimento de Jesus já é um propósito de Deus. Mas o maior milagre da história é o nascimento de Cristo em nossas vidas e no nosso coração. Este é o maior milagre da história, porque Jesus nasceu, o Salvador veio, mas agora o Cristo precisa nascer em nós. Foi isso que quando Nicodemos foi ter com Jesus, e Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Mas porventura, Senhor, pode um homem sendo velho entrar novamente no ventre da mãe para nascer? E Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode estar no reino de Deus. O que Jesus estava dizendo é: eu já nasci, mas agora eu preciso da permissão de cada um de vocês para nascer no seu coração. Agora depende de nós, não depende mais de Deus. Deus já fez a parte dele, meus irmãos. Agora depende de cada um de nós.
permitir Jesus nascer em nós. Meus irmãos, porque a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a fé, Paulo disse: agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu levo na fé do Filho de Deus. Meus irmãos, não pode mais ser as nossas atitudes, não pode mais ser o nosso gênio, não pode mais ser o nosso sangue. Eu já ouvi várias vezes: mas eu tenho sangue italiano nas minhas veias, mas eu tenho sangue africano. O meu sangue é quente. Quando nós aceitamos a Jesus, não é mais o nosso sangue, é o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas. É o sangue de Jesus, meus irmãos. Ramas tenemando que nebadagasto decai. Mas essa permissão depende de cada um de nós. Jesus disse: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, ei, será que não está na hora de mudar as atitudes? Será que não está na hora de respirar, na hora do calor, na hora que está pedindo para você tomar uma atitude enérgica, uma atitude que vai se arrepender depois? Será que não é para ter aqueles 5 minutos de ir beber uma água, de falar: Espírito Santo, me ajuda? Depende de cada um de nós Cristo nascer. Cristo nascer em nós é o maior milagre da história. Gálatas 5, ali fala dos frutos do Espírito, de quem deixa Cristo nascer. E Gálatas 5 fala: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Paz que excede a todo entendimento. Estou agitado, estou atribulado, meu Deus, que vida. Calma, deixa Cristo nascer. Isso é um exercício diário, é todas as manhãs, é levantar todo dia: Senhor, nasça na minha vida no dia de hoje, comanda as minhas ações, me ajuda nas minhas decisões, direciona os meus passos. Agora é a hora de exercer o maior milagre da história, dia a dia, Cristo nascendo em nós. Quem não nascer da água, batismo, quem não nascer do Espírito, deixar o Espírito Santo moldar a nossa vida, moldar os nossos pensamentos, moldar o nosso caráter, direcionar as nossas ações, falar através dos nossos lábios. Quem falava palavrões não fala mais. Por quê? Porque a boca é santificada. Quem assistia pornografia não assiste mais, porque os olhos é comandado pelo Espírito Santo. Quem andava por caminhos tortuosos não anda mais. Por quê? Porque desagrada a Deus, porque a minha vida agora está nas mãos do Senhor. O diabo até oferece o pecado, mas eu olho para o que o diabo oferece e falo: não, porque eu não vou desagradar o meu Senhor. Cristo nasceu na minha vida. Eu sou hoje uma nova criatura. Se alguém nasce em Jesus, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Quero chamar o ministério de louvor. A igreja se coloque de pé. Pastor, me perdoe se já passou o tempo, porque eu nem calculei, pastor. Nem calculei. Glória a Deus. E nós vamos orar, meus irmãos. Mas antes de orar, eu quero estender um convite.
Senhor Jesus falou o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A Bíblia fala, o Senhor Jesus falando: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir o seu coração, entrarei em sua casa, eu vou nascer na sua vida, com você eu vou cear e você comigo. Ah, Jesus maravilhoso, oh meu Deus. Então quero estender esse convite a alguém que ainda não fez esta oração, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador, e você deseja entregar a sua vida a Jesus. Não é aceitar Jesus, é Ele que nos aceitou, é Ele que nos perdoou, é Ele que nos amou, é Ele que se entregou por nós, e Ele tem prazer que nós aceitemos, que nós desejemos Ele em nossas vidas. Há alguém no nosso meio? Só fazer um sinal com a sua mão. Há alguém que nesta noite ainda não fez esta oração de confissão, mas quer nesta noite: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Não há? Glória a Deus por isso, aleluia. E nós vamos também fazer uma oração para você que conhece a fé, que até está inserido no contexto cristão, mas que nesta noite diz: Senhor, eu quero que a partir de hoje, eu quero fazer um pacto com o Senhor, e a partir de hoje, que a minha vida seja totalmente direcionada pelo Espírito de Deus. Eu não tomarei mais as minhas atitudes, mas eu buscarei a direção do alto. Você que deseja um fortalecimento e quer fazer esta oração, não se sinta constrangido, mas eu te convido a vir tocar no altar e fazer esse pacto com o Senhor. Pacto de fé, pacto de coragem. Se alguém deseja esse renovo, tome o altar, toque no altar, meus irmãos. A bênção vem do altar, a bênção vem do altar. Há aqui pessoas, meus irmãos, nesta noite, fazendo um pacto com os céus. Que maravilha, meus irmãos. Nós costumamos dizer que os anjos no céu fazem festa, mas o texto diz: a festa diante dos anjos. Isso significa que o próprio Deus se levanta do trono e começa a festejar. A partir dessa atitude, desse pacto, eu vou entrar e mudar a história da sua vida. Agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Oramando, que nem mandou. Durante a oração, se mais alguém quiser vir tocar no altar, venha colocar as suas mãos no altar e receber o renovo dos céus. Oramando, que nem mandate, ne manera managastu de candalabaste de cai. Oremando, que não manaraste ne canarastupias. Lamando que namato remande que narabaste naraste. Uramando que namana que mante. Os povos se curvam. Uramando que namate namate que nemando que nemasse. As mãos se Urimana que mando que nemate remanda que nesoureca. Uramando que namana que nate remando que nebadaca. Uramando que nebadade que nemando recarabase. Os rios se abalam, os povos se curvam. Eis que faço nova todas as coisas. Ramanara sou pra dizer que tu és o Ramando que
pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, a boca se abre, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ministério de louvor, por gentileza, segura um pouquinho, bem baixinho, bem baixinho. Ramastou, Decai, os nossos irmãos aqui do canto, por gentileza, venham cá, queridos. Amados, eu tenho muito temor e tremor, porque se Deus não me revela, se Deus não me entrega, eu fico quieto, né? Muito temor e tremor. E os irmãos viram que eu vim colocando as mãos sobre cada um deles aqui. Rabadá, parabéns pela atitude de vocês de vir ao altar. E quando eu cheguei na nossa irmã, qual é o nome da irmã? Tatiane, eu tenho a impressão que eu te conheço já de algum lugar. Quando eu cheguei na irmã Tatiane, coloquei as mãos, o Espírito de Deus falou no meu coração: diga que eu faço novas todas as coisas a partir de hoje. Oh meu Deus. Então a cada um de vocês que vieram no altar hoje, não é por causa do pastor Rafael não, que eu dependo da misericórdia e da bondade do Senhor igual a todos aqui. Marquem a data de hoje. O Senhor diz a vocês: eis que faço nova todas as coisas. O temor ao Senhor, diz a palavra, é o princípio da sabedoria. Temam ao Senhor, amem o Senhor,
busquem ao Senhor, respeitem a presença do Senhor, porque o Senhor está restaurando neste momento. O Senhor está aplanando os caminhos. O Senhor está escrevendo uma nova história. Amém. Eu creio que a bênção do altar se estende para toda a igreja, mas esta palavra veio específica a vocês aqui, ó, que saíram do lugar e tocaram no altar. E tem algo Deus fazendo na sua vida, querida, porque foi algo sobrenatural a hora que eu toquei em você. Foi a confirmação da oração deles, mas a hora que eu cheguei em você, o Espírito Santo confirmou. Fala que eu faço novas todas as coisas. Aleluia, rabastu decanda labadagasu decanda labas. Uribandagastu decanda lamasu decai. Seja abençoado, seja abençoado, seja abençoada. Sejam abençoados em nome de Jesus. Rabastu decanda lamasu decai. Seja abençoado em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte a presença do Espírito de Deus. Deus os abençoe. Deus abençoe, viu? Deixa eu orar por você. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? Estenda as tuas mãos aqui para esse homem, servo do Senhor. Senhor, eu oro pelo pastor Rafael, assim como também pela sua esposa, sua filhinha. Abençoa o ministério dele, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para a vida dele. Eu sei que a obra que o Senhor começou na vida dele ainda não terminou e vai muito longe. E muito obrigado pela palavra que o Senhor entregou a ele para entregar para nós nessa noite, Pai. Assim eu oro e abençoo em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe, pastor, viu? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, irmãos. Graças a Deus, amém? Graças a Deus.